Vamos abrir as nossas Bíblias na carta escrita aos Hebreus, capítulo de número 1. Aos Hebreus, capítulo de número 1, nós iremos ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 13. Diz-nos assim a palavra de Deus, aos Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 13. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E em verdade, quanto aos anjos diz, que faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés. Podeis assentar. Esse é um texto, irmãos, que enaltece bastante a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele reconhece as duas naturezas, a divina e a humana, em uma só pessoa. Se você observar, no versículo de número 3, é dito que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a exata imagem de seu ser, e que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É uma afirmação indireta, mas óbvia da divindade de Jesus. Ele é aquele que mantém a ordem do universo com a sua palavra. Ele é o resplendor da glória de Deus Pai, é a exata imagem de Deus, é a réplica do Pai, portanto, em igualdade está com o Pai. Mas é dito também na sequência que ele por si mesmo, ou seja, não por intermédio de outro, não enviando outro, mas fazendo pessoalmente, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, e para isso ele se fez homem. Ele não poderia nos obter o perdão de pecados sem, fazendo-se homem e vivendo a vida justa e plena, segundo a lei, depois tomar-se sobre si os nossos pecados, e naquela cruz, de maneira vicária, como nosso substituto, morresse em nosso lugar, recebendo a sentença de condenação que era para nós. E foi nessa condição humana que ele, por si, não por mensageiros, mas de forma pessoal, nos obteve a purificação dos pecados e, assunto aos céus, assentou-se à destra da majestade nas alturas, onde ele se encontra como homem exaltado
e feito nosso sumo sacerdote. É dito na sequência que o que a Escritura do Velho Testamento falava sobre Jesus jamais fora afirmado acerca de anjos. Portanto, Jesus está numa posição acima dos anjos. Jesus é Deus. Diz o verso 5: pois a qual dos anjos Deus disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Jesus é não criado, mas gerado, não gerado num dia específico, mas gerado na eternidade do Pai. E é dito mais adiante que os anjos de Deus devem adorá-lo, mas adiante é dito: todos os anjos de Deus o adorem. Versículo de número 6, Jesus é digno de adoração. Os anjos lhe prestam culto. O versículo 8 dá-nos momentos de alternância entre a consideração da divindade de Cristo e de sua humanidade, porque diz mais do Filho, é uma palavra do Velho Testamento, diz: ó Deus, o Filho é chamado de Deus. O teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus o Filho, o teu Deus, o Pai, então já está falando de Jesus como homem, que feito homem, ele mostrou que todo homem deveria ser, amando a justiça e odiando a iniquidade, e assim foi ungido, como dá a sequência ao texto, com óleo de alegria mais do que aos seus companheiros, mais do que aos outros seres humanos. No verso de número 10, afirma-se a divindade de Jesus Cristo, porquanto cita-se um texto do Velho Testamento em que é dito que ele fundou a terra, que os céus vão perecer, versículo 11, vão envelhecer, mas ele permanecerá o mesmo, indiferente ao tempo, porque é eterno, os teus anos jamais acabarão. E então no verso 13 já se refere à humanidade de Cristo, obviamente a humanidade que foi exaltada, e a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. É uma referência à ascensão de Jesus Cristo aos céus e ao seu assentar-se como homem exaltado à destra do Pai. Portanto, esse texto, de maneira inequívoca, nos fala da divindade e da humanidade de Jesus Cristo. Isso deveria, irmãos, nos deixar extasiados, porque aqui tomamos conhecimento de que aquele que veio para nos salvar, para por si mesmo, não por representantes, nos obter a purificação dos pecados, aquele que feito homem e tendo morrido e ressuscitado, está agora à destra de Deus, sendo nosso advogado, mediador, intercessor, é Deus. Deus se tornou íntimo a tal ponto da condição humana que em seu Filho ele vestiu-se dessa humanidade para, como um de nós, exceto no pecado, fazer aquilo que era necessário para a nossa salvação. E digo-vos, como tenho feito por diversas vezes, que Jesus tinha que, para nos salvar, ser homem e Deus, homem para nos representar, homem justo para morrer no lugar dos injustos, mas para que seu sacrifício tivesse um valor inesgotável e eterno, capaz de expiar a culpa de todos os homens que a ele viessem. Era preciso que ele fosse divino. Tudo quanto tem o dedo de Deus ganha valor infinito. Jesus, portanto, morreu como homem. Deus não morre. Morreu como nosso representante, o justo pelos injustos. Recebeu a sentença da lei que era contra nós, mas aquele que morria, sendo também Deus, tornou aquele ato que praticou um ato de valor infinito e inesgotável, abrindo as portas da graça, a fonte da água viva, a quem quer que possa vir a Ele, que queira vir a Ele. Deveríamos só por isso sermos extremamente agradecidos a Deus. A maneira como Deus se interessou pela nossa condição foi empática, foi envolvente. Quando nós éramos os transgressores, os rebeldes, os infiéis, Jesus morreu
a seu tempo pelos ímpios. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, quando éramos fracos. Ele morreu por nós. Nós merecíamos o juízo eterno, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós meditamos sobre a imensurabilidade do amor de Deus e do ato de Cristo, nós devemos ficar, irmãos, comovidos e dizermos como o salmista num dos salmos: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que houver em mim, bendiga o seu santo nome. Lembra-te de todos os seus benefícios. Há uma passagem aqui na carta aos Hebreus que o autor diz: como escaparemos nós se desprezarmos tão grande salvação? Mas o texto começa falando da revelação divina. Diz aí no verso de número 1: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. O Velho Testamento teve o envio de inúmeros profetas que não só pregaram oralmente ao povo de Israel, mas deram registro à sua mensagem para que pudesse ser lida por todos, em todas as gerações. Deus falou antigamente, é o que diz aqui, mas note, muitas vezes, o Velho Testamento é inclusive muito maior em número de páginas do que o Novo Testamento, e de muitas maneiras. Essa expressão de muitas maneiras, irmãos, é curiosa. Mostra a condescendência de Deus com a nossa dificuldade. Ou seja, houve entre os profetas, agricultores, pastores, legisladores como Moisés. Houve profetas de várias perspectivas, para que, se você tivesse dificuldade de entender o que era dito por um, pudesse entender o que era dito, a mesma coisa, por outro. A Bíblia contém diversos livros, com diversos autores que não podiam errar, porque estavam inspirados pelo Espírito Santo, mas que falavam dentro de sua própria personalidade e estilo, para que nós pudéssemos ter a apresentação da mensagem de forma a mais variada possível, para alcançar os diversos tipos de público. No dia de Pentecostes, a Bíblia diz: e Pedro, com muitas outras palavras, dizia: salvai-vos dessa geração perversa. O que significa essa expressão, com muitas outras palavras? Significa que ele fez o mesmo discurso de várias formas, usando variadas ilustrações, para que pudesse alcançar diversas pessoas que teriam mais facilidade de entendê-lo por uma ilustração do que pela outra. Jesus contou inúmeras parábolas, comparou as coisas do reino com coisas que os homens comuns conhecem e usou figuras variadas, para que nós tivéssemos diversas oportunidades de entender aquilo que Deus tem para nós. João Calvino, nas suas Institutas, chamava isso de condescendência de Deus. Deus revelou-se de uma maneira que nós pudéssemos compreender. É um ato de amor do professor quando ele se esforça com ilustrações para fazer o seu aluno entender alguma coisa. Ele não limita-se a despejar o conhecimento e eximir-se da responsabilidade. O bom professor é aquele que faz um esforço para ser entendido por aquele que com ele aprende. Deus, meus irmãos, apesar de nós sermos pecadores, rebeldes, transgressores, falou antigamente, muitas vezes, não poucas, e de muitas maneiras, aos pais, aos patriarcas, aos que viveram antes, pelos profetas. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. E aqui nós temos o que está no Novo Testamento.
O texto de Hebreus mostra como o Novo Testamento conclui a revelação. Deus falou antes, muitas vezes, quantidade, de muitas maneiras, variedade, pelos profetas. Mas agora, nós estamos num tempo de consumação, porque Ele falou-nos da maneira mais sublime, mais excelente. Ele falou-nos por meio de seu próprio Filho. Portanto, é uma indicação de que o Novo Testamento é uma revelação final, terminada, para que nós entendamos tudo aquilo que Deus quer que saibamos. Os profetas eram porta-vozes, esse é o sentido da palavra profeta. Eles falavam como mensageiros de uma mensagem que lhes era dada por Deus. Mas Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a própria mensagem, é o assunto dos profetas que o anunciavam como o descendente de Davi, a semente de Abraão, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, o desejado das nações, o Cordeiro Pascual, o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus está anunciado no Velho Testamento como servo sofredor. E meus irmãos, quando Ele se encarnou, Ele era a própria mensagem. Os profetas eram porta-vozes, ofereceram sua voz para transmitir a mensagem. Jesus é a mensagem encarnada, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. A revelação que Jesus deu aos seus apóstolos é a mesma que os seus apóstolos nos legaram através das Escrituras do Novo Testamento. Nós passamos a saber disso claramente quando observamos a oração sacerdotal de Jesus em João 17. Ele diz: Pai, eu dei a eles a tua palavra, e agora eu oro não somente por eles, mas por aqueles que pela palavra deles, que foi a que Jesus deu para eles, hão de crer em mim, para que sejam um. Ou seja, para que sejam um aqueles a quem eu destinei a tua palavra e aqueles que ouvirão a palavra por intermédio deles. Jesus está já pressupondo que a palavra que ele deu aos apóstolos seria a mesma que os apóstolos iriam dar aos seus ouvintes, que haveria essa fidelidade de transmissão. Aliás, nós vemos isso inúmeras vezes na boca do apóstolo Paulo. Paulo diz: o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. O que se requer do dispenseiro é que seja achado fiel. Portanto, a palavra que nós ouvimos através do Novo Testamento, através dos apóstolos, que mesmo mortos ainda falam, é a própria palavra de Jesus, que Jesus falou a eles, que Jesus colocou para eles receberem e transmitirem. Nós vemos isso claramente quando lemos o seguinte na carta aos Efésios, capítulo de número 2, versículo 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A igreja está edificada sobre o fundamento deixado por apóstolos e profetas. Este fundamento é a revelação que se contém na Escritura, que se contém na Bíblia. E Jesus, nesse fundamento, é a principal pedra, é a pedra angular. Porque o que os apóstolos nos falaram foi aquilo que receberam de Jesus, e o que eles nos falaram foi sobre Jesus. Jesus é o início e o fim da mensagem deles. A igreja está edificada sobre as Escrituras, sobre o Novo Testamento, sobre a revelação que foi dada a apóstolos e profetas, do qual Jesus é a pedra angular. Em Efésios 3, 4 e 5 diz assim o apóstolo Paulo: por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas.
Note, Paulo diz que algo que havia sido reservado para este tempo fora revelado por Deus aos santos apóstolos e profetas, que, como vimos, é o fundamento da igreja, a revelação que eles tiveram. E Paulo diz no versículo 4, por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Ele diz, o qual estava oculto, mas agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas. Note, quando ledes, o plano de Deus sempre foi que o que ele deixou para os apóstolos pregassem, ganhasse registro. Portanto, nós temos naquilo que lemos, nós temos no Novo Testamento, não apenas a palavra de apóstolos, mas a palavra de Jesus. Deus falou-nos nestes últimos dias através do Filho. Era outra coisa que deveria nos deixar maravilhados, irmãos. Nós, primeiro, nos maravilhamos de que aquele que desceu dos céus por nós não foi um anjo. Isso está descartado logo na carta aos Hebreus. Não foi o arcanjo Miguel, como dizem testemunhas de Jeová e adventistas. Não foi um homem comum que veio. Foi o próprio Filho de Deus, consubstancial ao Pai, eterno, um com o Pai, que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deveríamos ficar perplexos ao sabermos que o próprio Filho de Deus andou nessa terra, foi atravessado por cravos e fixado numa cruz por amor de nós. Mas deveríamos ficar maravilhados, irmãos, de que Deus quisesse compartilhar conosco o seu plano. O cuidado de Deus desde o Velho Testamento de nos falar diversas vezes, de diversas maneiras pelos profetas, mas culminar enviando o seu próprio Filho para nos ensinar, para nos entregar, não apenas a consumação do seu plano, mas o entendimento cabal dele. Deus agora nos falou pelo Filho. Você deve se alegrar de ter este livro na mão. Não segure esse livro como segura qualquer livro da sua biblioteca. Segure este livro com temor e tremor, porque aqui você tem a palavra de Deus, a palavra máxima de Deus através de Jesus Cristo. Uma vez Jesus exultou e ele próprio, como homem, ficou maravilhado. Ele disse: Pai, graças te dou, porque não revelaste estas coisas aos grandes, aos sábios, mas aos pequeninos. Jesus ali, enquanto o homem, estava louvando o Pai, porque o Pai deu-nos a conhecer, a nós, os transgressores, o seu plano de amor para conosco. Portanto, todas estas coisas, irmãos, deveriam nos deixar maravilhados e perplexos. Nós vemos que o Velho Testamento, ele foi preparatório para o Novo, mas o Novo é a consumação. No Velho Testamento, Deus fez a promessa messiânica, a promessa do Messias. Esta promessa foi feita a Abraão, depois a Isaac, depois a Jacó. Era tão importante esta promessa, que falava da semente de Abraão, na qual seriam abençoadas todas as famílias da terra, que Deus era conhecido como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se você ler o Velho Testamento, vai ver que toda hora é dito isso: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Qual é a tradução disso? O Deus da promessa. O Deus que vem prometendo, porque promete a Abraão, ratifica a Isaac, ratifica a Jacó. O Deus que promete e depois vai aumentando o esclarecimento sobre essa promessa através dos profetas, vai mantendo-a viva. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, Deus ganha um nome específico. É o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque agora nós não temos apenas o Deus da promessa, mas da promessa consumada em Jesus. Não é apenas o Deus que falou sobre o que viria a Abraão, Isaac e Jacó, é o Deus que enviou
Jesus para cumprir o que disse a Abraão, Isaque e Jacó. É o Deus e Pai, é assim que ele é mencionado em Efésios, em outras cartas de Paulo, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus é o Deus de Jesus, é o Deus que enviou Jesus, o cumprimento da promessa. Os judeus, irmãos e hebreus, por mais que tivessem seus desvios em inúmeras ocasiões da existência da nação, se mantiveram como uma nação perene por causa desta promessa. Nenhuma nação levada a cativeiro, como foi a nação de Israel, que esteve sob o jugo da Babilônia, depois dos medo-persas, foi oprimida pelos gregos, dispersa pelos romanos no ano 70, espalhada. Nenhuma nação que tenha passado por muito menos do que isso manteve sua identidade. Se diluiu nos outros povos, se misturou, se refundou. Ou seja, os símbolos nacionais, a bandeira nacional, as tradições de povos que passaram por muito menos do que Israel passou, não se sustentaram diante de dispersões, diante de dominações. Mas o que faz essa nação até hoje manter a sua forte identidade, de maneira a criar um precedente nunca conhecido pelo mundo, de um povo disperso por séculos que volta à sua terra, se reconstitui como nação, retoma o seu idioma antigo, o hebraico. Esta promessa é mais forte para aglutinar do que símbolos nacionais, do que valores patrióticos, do que herança cultural. É uma promessa que sustenta uma nação, porque ela foi a destinatária inicial da promessa. Quando nós vemos isso, irmãos, nós vemos a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus. Como diz o salmista, que é o homem, Senhor, para que tu o visites. Que é o filho do homem. Quem somos nós? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Nos deu a Escritura Sagrada. Manteve uma nação coesa por uma promessa, realizou a promessa e enviou o seu próprio Filho. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. No Velho Testamento, como disse eu, Deus fez uma aliança com Israel e nela introduziu elementos preparatórios para que esta nação pudesse reconhecer o Messias. O que lamentavelmente não aconteceu na grande maioria, mas nunca de maneira absoluta Israel rejeitou a Cristo. Lembremos-nos de que os apóstolos, os discípulos, eram judeus, de que a igreja também começou em Jerusalém, mas a nação, principalmente através de suas autoridades, rejeitou aquele a quem Deus enviou. Esta nação, meus irmãos, ela tinha um serviço de culto que Deus instituíra através de Moisés. Inicialmente, um culto que se realizava em um tabernáculo, depois no templo que Salomão construiu e nos templos restaurados. O culto consistia em sacrifícios, feitos e realizados basicamente por sacerdotes, maximamente por um sumo sacerdote, que oferecia um sacrifício pelo povo uma vez por ano, como representante da nação. Este sumo sacerdote impunha as mãos sobre o animal a ser sacrificado, indicando a transferência dos pecados do povo a quem ele representava para o animal. Depois o acutelava e com o seu sangue apresentava-se na parte mais interior, inicialmente do tabernáculo, depois do templo, o lugar santíssimo, o santo dos santos, onde estava a arca da aliança, onde a glória de Deus se apresentava, e oferecia aquele sacrifício liturgicamente pelos pecados do povo. Aqui na carta aos Hebreus, possivelmente vamos ler textos que vão se referir a isso.
é dito que esta purificação que ocorria através deste ato sacerdotal, deste ato do sacerdote que levava um sacrifício a Deus, esta purificação era segundo a carne, não era no interior, na consciência. O que a Bíblia quer dizer com isso? Quer dizer que essa purificação não trazia à pessoa a segurança de que fora perdoado, não confortava por si só a consciência de uma pessoa com o perdão divino. Era uma purificação segundo a carne, ou seja, do lado de fora, uma purificação cultural. Considerava-se o povo culturalmente purificado depois dos sacrifícios, quando Deus os aceitava. Mas era uma purificação litúrgica, uma purificação cultural, mas não era uma purificação real, interior. Era, portanto, uma forma de Deus manter dentro de costumes e tradições a instrução por meio da liturgia da purificação real, que só poderia ocorrer através do sangue derramado de Jesus. Moisés, de certa maneira, foi um mediador da velha aliança. Mediador no sentido de ser aquele através de quem Deus entregou a lei ao povo. Os mandamentos, as tábuas com os 10 mandamentos. Note, quando eu digo que Moisés foi um mediador, não quer dizer que o povo estava recorrendo a Moisés para buscá-lo para perdão de seus próprios pecados. Não estou dizendo que Moisés, tendo morrido, alguém lhe tenha dirigido orações. Moisés foi mediador nesse sentido único, de ser aquele por intermédio de quem a lei de Deus foi entregue. A lei de Deus nem possibilitava intercessões, porque a lei exigia de nós e anunciava o castigo. A alma que pecar, essa morrerá. Somente aquele que fizer tudo quanto está na lei vai viver. A lei amaldiçoa a todo descumpridor. Se Moisés mediou a entrega da lei, ninguém poderia recorrer a ele no pós-morte para ser um instrumento de intercessão e perdão, porquanto ele for a mediação exatamente daquilo que revela a nossa culpa e o castigo que nós merecemos. Na verdade, Arão, irmão de Moisés, foi um sacerdote. O sacerdote estaria muito mais próximo disso. O sacerdote oferecia sacrifício pelos pecados do povo. Então, o povo não recorria a Moisés, recorria ao sacerdote. As funções estavam distribuídas. Moisés era o mediador por ter entregue a lei, e o sacerdote é aquele cujos ofícios eram, pelo menos liturgicamente, para aplacar a ira de Deus através de um sacrifício de animais. Se fosse para o pessoal encostar esperança em alguém, seria então no sacerdote terreno. Mas o sacerdote, quando morria, também não era objeto de orações lá em cima, como há na igreja romana. Ele era sucedido por outros. Por isso que tinha uma tribo sacerdotal determinada. Por isso que tinham regras de sucessão. Morria um sacerdote, vinha outro. O que morrera não era sacerdote lá no céu, era só na liturgia que havia sobre a terra. E assim nós tínhamos estas duas figuras distintas. Jesus, como mediador, é maior do que Moisés, porque a Bíblia Sagrada diz lá no Evangelho de João que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Que o ministério da lei era um ministério de condenação, mas o ministério de Jesus é de reconciliação. Que pela lei o que nos vem é o pleno conhecimento do pecado, mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A lei diagnostica, mas é o Evangelho que aplica o remédio. Moisés mostrou a sentença que nós merecíamos para que mantivéssemos vívida a esperança messiânica, que já se consumou na pessoa de Cristo. Por isso que em Hebreus 3 diz assim: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Note,
a nação de Israel teve uma promessa de uma terra neste mundo. Aquela terra de Canaã, aquela terra da promessa. Obviamente, um judeu que cria era salvo e tinha garantia celestial. Mas a terra prometida aos judeus era uma terra localizada geograficamente neste mundo. Entretanto, a igreja, Deus promete a Jerusalém celestial, a nova Jerusalém. A nossa vocação é celestial, portanto a cidade que nos é prometida é muito maior do que a Jerusalém terrena, e Jesus é o nosso sumo sacerdote. Aí segue no verso 2, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Aqui vai haver uma comparação com Moisés, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, referindo-se ao tabernáculo e depois ao templo, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho, sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Na verdade, Moisés foi guardião e edificador de um tabernáculo terreno para culto, mas Jesus, irmãos, edificou a nós como templo do Espírito Santo. Jesus tem maior honra e maior glória, porque edificou uma casa superior. A Escritura diz-nos ainda mais, lá em Hebreus, no capítulo de número 4, a partir do verso 14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Note, Jesus não penetrou numa tenda, não penetrou num tabernáculo, não penetrou num templo feito por mãos humanas. Jesus penetrou nos céus, não levando sangue alheio de um animal, mas o seu próprio sangue. Ele apresentou-nos no céu, ele apresentou o seu próprio sangue a favor de nós no céu, e nos obteve uma eterna redenção. Então, visto que temos, note a expressão, um grande. Eu quero que você preste atenção, todos os termos comparativos aqui. Antes Deus falava por profetas, agora falou-nos pelo Filho. Eles tinham Moisés, que edificou uma casa. Jesus edificou uma casa maior, que somos nós. Jesus é digno de maior honra. Eles tinham sacerdote, mas nós temos agora um grande sumo sacerdote, que não penetrou numa tenda, penetrou nos céus. Aí diz, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça que está no céu. A Jesus você pode endereçar a oração, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Jesus não entrou num mero tabernáculo terreno, num templo feito por mãos, entrou no céu, no santuário celeste, com o seu próprio sangue, está à direita de Deus como nosso sumo sacerdote. A Ele você pode dirigir suas orações. Cheguemos-nos a Ele, cheguemos ao trono da graça, para sermos socorridos, visto que nós temos um grande sumo sacerdote no céu, um que conhece as nossas fraquezas, debilidades, porque foi tentado como nós, mas sem pecado. Ou seja, Ele sabe o que é que precisamos para vencer o pecado. Nós temos um grande sumo sacerdote, não dois, temos um que pode se compadecer da nossa fraqueza. O sacerdote do Velho Testamento, irmãos, oferecia o sacrifício do animal por si e pelo povo, porque ele também era pecador. Jesus ofereceu só por nós, porque dele não havia pecado. Os sacerdotes do Velho Testamento eram sucedidos em morte, mas Jesus é sacerdote eternamente, porque ressuscitou, está com o corpo glorioso. Ele disse a João, eu sou aquele que estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. Por isso que em Hebreus, no capítulo de número 7, a Bíblia Sagrada diz o seguinte:
a partir do versículo de número 15, e muito mais manifesto é ainda, se à semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. Jesus é chamado sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, um personagem do Velho Testamento que o prefigurou, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal. Note, a lei que instituiu o sacerdócio no Velho Testamento de Moisés foi segundo o mandamento carnal, porque você era sacerdote se nascesse numa determinada família, mas agora é segundo o poder da vida incorruptível, porque ele assim testifica uma profecia do Velho Testamento sobre Jesus: tu és sacerdote eternamente, ou seja, sem sucessor, segundo a ordem de Melquisedeque, porque o precedente mandamento que instituiu o sacerdote lá litúrgico da lei é abrogado, revogado, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Era só uma liturgia, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E mais adiante é dito, versículo 23, e na verdade aqueles da lei foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto pode, no caso de Jesus, também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre, quer dizer eternamente, para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constituiu no Velho Testamento sumos sacerdotes, homens fracos, que morrem. Mas a palavra do juramento, o Evangelho, o Novo Testamento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Jesus é sacerdote perfeito para sempre, o único sumo sacerdote à destra do Pai. Veja, irmãos, que privilégio nós temos. Eles tinham liturgia, nós temos realidade. Eles tinham a imagem, as sombras, nós temos a consumação. O nosso sumo sacerdote não é um homem que oferece sacrifício pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo, mas é alguém sem pecado. O nosso sumo sacerdote não oferece uma vez por ano, mas fez de uma vez para sempre, porque o seu sacrifício foi de valor infinito. O nosso sumo sacerdote não tem sucessor, porque ele é eterno. Por isso que em Hebreus 8 e 6 diz esta coisa maravilhosa: mas agora alcançou ele, Jesus, ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Meus irmãos, nós temos promessas superiores àquelas que os homens do Velho Testamento tiveram. Pastor, mas Deus prometeu dar uma terra para ele, Deus prometeu nos dar o céu, a nova Jerusalém celestial, mas Deus prometeu a ele dar colheitas fartas. Deus nos prometeu dar a plenitude do seu Santo Espírito. Mas Deus disse que os inimigos deles não iriam vencê-los se fossem fiéis. Deus, irmãos, nos deu aqui a paz que excede todo entendimento. Os inimigos podem se ajuntar e aparentemente prevalecerem contra nós, não furtarão a nossa paz. Jesus disse: eu deixo-vos a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Uma paz circunstancial, que depende de uma série de eventos. Jesus disse: não vos dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A Bíblia diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais com Cristo. A Bíblia diz que nós fomos predestinados para sermos filhos por adoção, que nós temos o espírito de filho que clama a Deus: Abba, Pai. A Bíblia, irmãos, nos assegura que quando oramos ao Pai em nome de Jesus, o Pai está nos ouvindo. A Bíblia nos assegura vida e vida com abundância. Jesus disse: do seu interior fluirão rios de água viva. Aqui em Hebreus, no capítulo 10, a Bíblia Sagrada diz, versículo 12: mas este, havendo oferecido para sempre
um único sacrifício, note, um só, de valor eterno, pelos pecados está sentado à destra de Deus. No verso 14, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. No Velho Testamento havia um véu dentro do templo, e que só poderia avançar além dele o sumo sacerdote uma vez por ano, levando um sacrifício, porque era o lugar santíssimo. A Bíblia Sagrada mostra, irmãos, que agora nós podemos ir além do véu, que não é litúrgico ou físico. É como se, de certa maneira, quando nós oramos aqui, nós entrássemos no céu. Diz aí a Bíblia em Hebreus 10, 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Note, nós podemos entrar neste santuário, não litúrgico, verdadeiro, mas esse santuário não está no céu. Quando o crente ora e entra em comunhão com Deus, em oração, ele está entrando no lugar santíssimo, ele está entrando no lugar santíssimo. Nós ainda não entramos no céu, mas o céu já entrou em nós, irmãos. Nós temos esta experiência de intimidade com Deus, temos esse atrevimento, essa ousadia de fazer aquilo que só o sumo sacerdote podia fazer. Não numa tenda de pano, não num templo de pedras, mas na presença do Deus Todo-Poderoso, por meio do sangue que Jesus Cristo verteu pelos nossos pecados, pelas nossas culpas. Que coisa gloriosa! Jesus querendo mostrar, irmãos, que aqueles que vivessem no Novo Testamento teriam bênçãos grandiosas. Jesus disse: olha, dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Jesus estava mostrando que João Batista foi um homem santo. Ele disse: ninguém foi maior do que ele, mas no reino de Deus ele é o menor. O que Jesus queria dizer com isso? Que nós somos mais santos que ele? Não, que ele no Velho Testamento foi o maior porque viveu em santidade, mas não teve as bênçãos que você tem, porque vive no tempo da graça, porque vive no tempo do Novo Testamento. Porque, meus irmãos, o véu se rasgou quando Jesus disse: está consumado. Porque agora o Espírito Santo habita em nós. O homem do Velho Testamento, mesmo o salvo, que era crente na promessa de Deus e por fé profética em Jesus era salvo, ele não tinha a mudança de coração que acontece no crente do Novo Testamento. Ele procurava obedecer a Deus pela lei, por resoluções. Ele era salvo não por obras, era salvo pela fé, mas a fé leva a pessoa a querer viver para Deus, e ele fazia o seu melhor em termos de esforço para se ajustar à lei de Deus. Mas ele enfrentava a dificuldade de que Paulo fala em Romanos 7, quando eu quero fazer o bem e o mal está comigo. A lei de Deus é santa, justa e boa, mas eu sou carnal, diz Paulo, vendido sob o pecado. Ou seja, há inclinações em nós que são contrárias à lei de Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas no Novo Testamento, não somente nós temos os nossos pecados perdoados, mas nós temos o nosso coração mudado. Como diz a profecia no Velho Testamento sobre o nosso tempo: eu tirarei de vocês o coração de pedra, eu darei o coração de carne, eu porei dentro de vocês o espírito novo, eu farei habitar em vocês o meu espírito, para que andeis nos meus mandamentos e guardeis os meus estatutos. Aqui em Hebreus 10, a partir do verso 15, a Bíblia diz: e também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. A cura é dupla. A segunda parte é o perdão. Deus perdoa e esquece os nossos pecados, mas a primeira parte é uma mudança, irmãos, em nossa natureza.
A lei de Deus que foi escrita no Velho Testamento em tábuas de pedra, agora é escrita no nosso entendimento, escrita no nosso coração, quer dizer, escrita nas nossas inclinações. Nós temos agora uma inclinação para obedecer a Deus. Obviamente, a carne milita contra o espírito contra a carne, mas Deus dá maior graça. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A Bíblia Sagrada diz: o que é nascido de Deus não vive no pecado. Jesus disse: se o Filho de Deus nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós temos agora a mente de Cristo, nós temos a lei de Deus escrita no nosso coração, nas nossas inclinações. Por isso que Paulo, depois de falar de toda a luta interior em Romanos 7, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ele retratando sua luta ali com o pecado, só dentro dos recursos da lei. Quando chega no capítulo 8, ele introduz o Espírito na história. No capítulo 7 só tem eu. Em mim mesmo, na minha carne, não habita bem algum. Eu não faço o bem que quero. Era só o homem e a lei. Ali era o fracasso. Mas em Romanos 8, Paulo diz: porque a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Entrou agora o Espírito Santo, colocando a lei de Deus em nosso coração, que não é uma lei morta em tábuas de pedra, é a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus, que nos livra da lei do pecado e da morte. Há, portanto, uma regeneração, há, portanto, santificação, há, portanto, mudança de vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Hebreus 11, a Bíblia fala da galeria da fé, dos homens crentes fiéis do Velho Testamento. Vai dizer que Abraão pela fé ofereceu o seu filho Isaque. Moisés pela fé recusou ser chamado filho da filha de Faraó, se identificou com o povo de Deus. Raabe pela fé acolheu os espias. O povo pela fé atravessou o mar vermelho a pé enxuto. Também pela fé pessoas de fraqueza tiraram forças. Profetas foram mortos, andaram em cavernas, uns foram cerrados no meio, é dito aqui. E depois de falar de tudo isso, como estes homens são exemplos por sua fé, diz Hebreus 11, no versículo de número 39 e 40. Nos versículos 39 e 40, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, não viveram depois de Cristo ter vindo, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Uma coisa interessante, irmãos, para os irmãos terem ideia do privilégio que Deus nos deu por graça, não pelo nosso mérito. Estes homens aqui têm muito mais méritos do que nós, mas por graça. Veja o que diz aqui, que Deus proveu algo melhor para nós. Eles não alcançaram a promessa, de maneira que eles, sem nós, não serão aperfeiçoados. O que quer dizer isso? Quer dizer que a igreja, a noiva de Cristo, é do Novo Testamento. Jesus, quando vier no arrebatamento, a trombeta soar, e Jesus aparecer nas nuvens, ele vem para buscar a igreja. Nós haveremos de ter ressurreição de crentes do Novo Testamento. Os crentes que estiverem vivos na vida do Senhor serão transformados. Aí alguém pergunta: pastor, e os crentes do Velho Testamento ressurgirão também? Ressurgirão por causa de nós, porque nós seremos arrebatados para no céu haver as bodas do Cordeiro, o encontro do noivo com a noiva, e os do Velho Testamento são os convidados do noivo. Por isso que a Bíblia diz: Deus proveu de tal maneira para nós que sem nós eles não são aperfeiçoados, eles vão ressuscitar para nos acompanhar. Eles vão ressuscitar porque a igreja, a noiva, vai para o céu, para as bodas do Cordeiro. Eles vão ressuscitar em função da igreja, para serem naquele momento os convidados para as bodas do Cordeiro. Que privilégio, irmãos, Deus nos deu, que privilégio! Como escaparemos nós se desprezarmos tão grande salvação? Aos Hebreus 10, a Bíblia diz: Deus não terá por inocente o que profanar
o sangue da graça, o que pisar o Filho de Deus, o que ultrajar o Espírito da graça. Hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Veja tudo que Deus está oferecendo para nós. E Hebreus 12 é uma grande conclusão. A partir do versículo 1: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, todos esses crentes do Velho Testamento, nós temos tantos exemplos, todos eles como exemplos de fé para nós, estamos rodeados pelas ilustrações que eles nos dão. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Aqui é dito, nós temos todos esses exemplos desses homens que, mesmo sem ter obtido a promessa, viveram esta vida de renúncia em função dela. Diante desses exemplos, vamos tirar de nós todo embaraço e pecado. Eu quero que você preste atenção que a Bíblia distingue o embaraço do pecado. Se o pecado é você cair, na ilustração constante da Bíblia, é uma queda, quem está em pé olhe para que não caia. O embaraço é uma coisa que dificulta você andar rápido e fará você ter mais predisposição de cair. Tinha uma brincadeira no passado que a pessoa se distraía e você amarrava os cadastros dos dois pares de sapato um no outro, para a pessoa se levantar, dar alguns passos e cair. Era um embaraço. Não garantia que ela ia cair, mas garantia que ela ia andar com dificuldade, com provável queda. Ou seja, não apenas não queira pecar, não queira nada que esteja próximo do pecado. Não queira nada que dificulte o seu andar com Cristo. Há uma tradução que chama o embaraço de peso, uma coisa que pesa, faz você andar devagar porque você está carregando um peso. Tira o peso, meu irmão. Tira o peso. Tudo aquilo que desagrada a Cristo, tudo aquilo que dificulta o teu caminhar com Cristo, tira, arrepende-te, deixa de fora e corre a carreira. Se estes homens do Velho Testamento correram na direção de uma promessa que eles sabiam que não ia se cumprir no tempo deles, você que tem a promessa consumada tem que correr mais rápido. Tem que correr mais rápido. Tira o peso, meu irmão. Tira o embaraço. Não fica amarrado às frustrações do passado, não. Não fica amarrado às culpas das quais você não consegue obter o perdão de Deus, porque ou não se arrepende ou porque não crê que Deus é perdoador. Deixa de lado as mágoas, deixa de lado as dificuldades, as vitimizações, a amargura, a mágoa. Deixa de lado estas coisas que atrasam e olha para Jesus. Olha para Jesus. O melhor modo de você deixar o embaraço e o pecado de lado é o que está dito aqui no versículo 2, olhando para Jesus. Olha para Jesus, olha para Jesus. Enquanto Pedro olhou para Jesus, andou por sobre as águas. Quando resolveu olhar para o vento e as ondas e tirou o olhar de Jesus, ficou pesado e começou a afundar. Mas quando você olha para Jesus, você fica leve, não afunda não, meu irmão. Olha para Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Corra olhando para Ele. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, olha para Jesus. Olha para Jesus, olha para tudo que Ele fez pela tua vida. Esse texto parece muito com 2 Coríntios 3, onde Paulo fala que o ministério da lei era transitório, assim como aquela glória que refletiu-se no rosto de Moisés quando ele desceu do monte, teve um tempo e depois desapareceu. Mas aí Paulo diz, mas nós não temos uma glória transitória. Nós agora, contemplando a glória de Cristo, que é permanente,
somos transformados de glória em glória na mesma imagem, nós contemplando a glória de Cristo, olhando para Ele. Contemplar é um olhar fixo, é um olhar absorvente, é um olhar deslumbrante. Paulo diz: eu perdi todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor. Para dizer desse jeito é porque enquanto Paulo falava do que perdeu, ele estava olhando, ou seja, ele estava dizendo: eu perdi tudo isso, mas que vale isso aqui diante da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual eu perdi todas essas coisas e as considero como nada, para que possa ganhar a Cristo. Olha para Jesus, olha para o amor que Ele te teve, olha para o que Ele fez por ti na cruz, olha para a intercessão dele junto ao Pai, olha porque Ele falou conosco, vê a glória de Cristo, vê o amor de Cristo, e o amor de Cristo vai te constranger. Olhando para Jesus, os mandamentos de Deus não são penosos. Tem gente que diz: é tão difícil, pastor, é tão difícil. É porque você está olhando para a lei e tentando obedecê-la. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus que você vai andar em cima das águas. Olhe para Ele. Olhe para Ele, se chegue a Ele, se maravilhe com Ele. É Jesus, irmãos, é para Ele que nós temos que olhar. Ele é o assunto da Bíblia, Ele é o assunto da Escritura Sagrada. Este livro proclama Cristo. Olhe para Jesus, olhe para Jesus, se apegue a Ele, caia aos pés dele como a mulher que lavou seus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Abra o telhado do teto e desça em cordas, correndo risco, como um paralítico, para ficar cara a cara com Ele e ouvi-lo dizer: perdoado te são os teus pecados. Suba na árvore como Zaqueu, para ouvi-lo dizer: importa, Zaqueu, que eu vá para a tua casa. Se você está no meio da multidão e parece difícil chegar até Jesus, está todo mundo empurrando para cá, empurrando para lá, seja como aquela mulher com fluxo de sangue. Eu não chego lá, mas eu vou encostar a ponta do dedo, eu vou tocar nele o que eu posso, eu vou chegar o quanto pode. Toque na ponta dos dedos nele hoje e você vai ter libertação, você vai ter salvação. Aquela mulher tocou e foi curada, Olhe para Jesus. Os discípulos pescaram um dia inteiro, nada de peixe. Jesus diz: lança a rede aqui, Pedro. Pedro diz: Senhor, nós não pegamos nada, mas vamos olhar só para ti. Sob a tua palavra, a nossa experiência não deu certo, mas sob a tua palavra é o Senhor que está dizendo: eu vou lançar a rede. Veio tanto peixe que o barco quase vira. Olha para Jesus, olha para Jesus. Ser crente não é se acomodar a um código ético. Ser crente não é gostar das músicas da igreja. Ser crente é encontrar-se com Jesus, é chegar a Ele. E se você descobrir o quão maravilhoso Ele é, nada neste mundo, nada vai mudar a sua decisão. Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que ele encontrou um tesouro escondido num terreno, e depois ele vendeu tudo que tinha para comprar aquele terreno, por causa do tesouro que estava lá escondido. Como o tesouro estava escondido, ninguém estava vendo o tesouro. Então quem via este homem pensava que era um louco. Como é que pode? O homem vendeu 10 terrenos para comprar um, vendeu tudo que tinha para comprar esse terreninho aqui, mas ele sabia que tinha um tesouro escondido lá dentro. Olham para um crente e diz: como é que é? Deixou as farras, deixou a bebida, deixou as coisas do mundo para ficar dentro dessa igreja aí, com esse povo simples, cantando, louvando. Mas, meus irmãos, eles não viram, mas nós vimos o tesouro escondido, a pérola de grande valor, o desejado das nações, a rosa de Saron, o escolhido entre os milhares. Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Jó disse: ainda que ele me mate,
nele esperarei. O salmista disse: a quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há outro a quem a minha alma deseje. A Bíblia diz: quem tem o Filho de Deus tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Olhando para Jesus. Vamos ficar de pé.